Roberto Dinamite, o melhor batedor de falta da época, 1972. Era uma época diferente. Não havia VAR, replays em câmera lenta ou redes sociais. O que havia era pura magia dentro das quatro linhas. E em 1972, um jovem de apenas 18 anos começava a escrever sua lenda em São Januário, 1972. O Brasil ainda vibrava com o tricampeonato mundial de 1970. Pelé era rei, mas nos campos cariocas uma nova estrela nascia. Seu nome? Carlos Roberto de Oliveira. Mas o mundo do futebol o conheceria para sempre como Roberto Dinamite. Com apenas 18 anos, o garoto de Duque de Caxias vestia a sagrada camisa 11 do Vasco da Gama. Magro, habilidoso e com um pé esquerdo que parecia abençoado pelos deuses do futebol. Naquele tempo, os jogadores não tinham preparadores físicos de alta performance, nutricionistas ou psicólogos esportivos. O que tinham era talento puro, raça e amor pelo futebol. E Dinamite tinha tudo isso em abundância. São Januário era um templo sagrado. As arquibancadas de madeira rangiam sob o peso de 40 mil vascaínos apaixonados. O cheiro de churrasquinho misturado com cerveja quente preenchia o ar. As camisas eram de algodão pesado que grudavam no corpo com o suor. Os chuteiras eram de couro duro, que machucavam os pés até amolecê-las com óleo de rícino. Era futebol raiz, futebol de verdade. Mas havia algo que separava Dinamite dos outros jogadores da época. Algo que fazia os goleiros tremerem quando o árbitro apitava falta perto da área. Seu chute de falta não era apenas força. Não era apenas técnica. Era arte pura. Quando Dinamite colocava a bola no chão, o estádio inteiro silenciava. Os vendedores ambulantes paravam de gritar. As conversas cessavam. Até os pombos que sobrevoavam o campo pareciam pousar para assistir. Todos sabiam que algo especial estava prestes a acontecer. A corrida curta. Os 3 passos calculados, medidos com precisão milimétrica. O corpo inclinado levemente para a esquerda. Os braços abertos buscando equilíbrio. O olhar fixo na bola, depois no gol, depois na bola novamente. O pé esquerdo cortando a bola com precisão cirúrgica, aplicando o efeito perfeito. E então, golaço! A bola subia, descia, girava no ar como se tivesse vida própria. Os goleiros ficavam paralisados, vendo aquela esfera entrar no ângulo como se estivesse sendo guiada por fios invisíveis. Em março de 1972, contra o Fluminense no Clássico dos Milhões, falta aos 28 do segundo tempo. Vasco perdendo de 1-0. São Januário em silêncio sepulcral. A torcida tricolor, do outro lado do estádio, já cantava vitória. Dinamite pega a bola das mãos do árbitro, coloca no gramado irregular de São Januário. Afasta a grama alta ao redor, respira fundo. 3 passos para trás, olha para o gol. Pumba! Ângulo esquerdo superior. Impossível para o goleiro. A bola beija a rede e São Januário explode. 1-1. Os repórteres nos rádios de pilha ficam loucos. As famílias vascaínas pulam das cadeiras em casa. O garoto tinha feito de novo. Maio de 1972, Campeonato Carioca. Botafogo, o grande rival alvinegro. Falta frontal, exatos 23 metros da meta. A barreira com 5 jogadores, todos gigantes. O goleiro gritando orientações, posicionando a barreira. Dinamite não se intimida. Já tinha visto barreiras maiores. Já tinha enfrentado goleiros melhores. Bate colocado com categoria de craque veterano. A bola passa milimetricamente rente à trave direita e morre no cantinho. O goleiro nem se mexe. Apenas observa impotente a obra-prima. Os companheiros de time correm para abraçar o jovem prodígio. Nas ruas do Rio, buzinas celebram o golaço. Julho de 1972. Decisão do torneio início contra o eterno rival Flamengo. Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas. Placar empatado aos 43 do segundo tempo. Última chance. Falta na entrada da área, posição central, uns 20 metros. Toda a responsabilidade nos pés do garoto de 18 anos. Pressão? Que pressão. Dinamite já tinha sentido a pressão das decisões nas peladas de Caxias, onde perder significava ficar sem jogar por uma semana. Bate com categoria, elegância e precisão. Ângulo direito, gol! Título para o Vasco. A festa vascaína toma conta do Maracanã. O garoto é carregado nos ombros. Os jornais do dia seguinte estampam: Dinamite explode e dá título ao Vasco. Nos treinos em São Januário era ritual sagrado.
Depois do trabalho tático com o professor Fleitas Solis, quando todos os jogadores já tinham ido para o vestiário, Dinamite ficava sozinho no campo. Cobrava e cobrava faltas. Dezenas delas, centenas. Não importava se estava chovendo ou se o sol escaldante do rio castigava. O gramado de São Januário era seu laboratório, sua universidade, seu templo. E cada cobrança era um experimento de perfeição, uma busca incansável pela excelência. Os companheiros de equipe paravam no vestiário para assistir pela janela. Paulinho, Jair, Ailton, Perô, todos maravilhados com aquele talento nato. Nunca vi nada igual, dizia o técnico Fleitas Solis aos jornalistas. Esse menino tem um dom que não se ensina na escolinha. Ou nasce com ele ou não tem. É presente de Deus. O massagista Seu Manuel, que estava no Vasco desde os anos 40, confirmava: em 30 anos de clube, nunca vi batedor igual. Em 1972, Dinamite converteu 12 faltas em gols. 12! Uma média absolutamente absurda para qualquer época do futebol. Mas não era só quantidade, era a beleza, a categoria, o estilo incomparável. Cada gol de falta era uma pintura, uma escultura, uma sinfonia de Beethoven. Os goleiros estudavam seus movimentos, tentavam descobrir um padrão, mas ele sempre surpreendia. Ângulo esquerdo, ângulo direito, por cima da barreira, por baixo dela, com efeito, sem efeito. Imprevisível e letal, os vascaínos das arquibancadas populares criaram um cântico especial que ecoava por São Januário. Quando o Dinamite bate, a bola vai entrar. Não era confiança, era certeza, era fé absoluta. Era a convicção inabalável de que aquele pé esquerdo mágico não falharia. As famílias se reuniam nos rádios de pilha para ouvir os jogos narrados por Washington Rodrigues, Edson Leite e outros grandes locutores da época. Quando gritavam, falta para o Vasco na entrada da área, todos se levantavam da cadeira. Todos sabiam. Dinamite ia cobrar, e provavelmente ia fazer. As crianças largavam as brincadeiras na rua. Os pais aumentavam o volume. As mães saíam da cozinha. Era momento de silêncio e concentração máxima. Os jornais da época não poupavam elogios ao jovem prodígio. O rei das faltas estampava o Jornal dos Esportes em manchete de capa. Dinamite, o artilheiro cirúrgico de São Januário, dizia a Gazeta Esportiva. O Jornal do Brasil dedicou uma página inteira analisando sua técnica. O garoto de Caxias se tornava lenda viva, ídolo absoluto, referência nacional. Aquele 1972 mágico foi apenas o começo de uma história extraordinária. Roberto Dinamite se tornaria o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, com impressionantes 708 gols vestindo a Cruz de Malta. Um recorde imbatível, intocável, que jamais será superado. Mas foi naquele ano especial de 1972, aos 18 anos, com a camisa 11 pesada de suor e glória, que tudo começou. Foi ali que nasceu o mito. Foi ali que o futebol brasileiro ganhou um de seus maiores especialistas em cobranças de falta. Foi ali que São Januário encontrou seu novo rei. Hoje, décadas depois, quando falamos de grandes batedores de falta, falamos de Zico, Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, mas os vascaínos de verdade, aqueles que viram a magia acontecer ao vivo nas tardes de domingo em São Januário, sabem a verdade profunda. Roberto Dinamite, camisa 11, 1972. O melhor batedor de falta da época. Não porque as estatísticas frias dizem, não porque os jornais amarelados escreveram, mas porque quem viu aquele pé esquerdo mágico em ação nunca esqueceu. Aquele talento não era apenas dom natural, era poesia em movimento, era emoção pura, era pura dinamite explodindo nos corações vascaínos. E quando você ouvir alguém falando dos grandes batedores de falta da história do futebol mundial, lembre-se sempre, em 1972, um garoto de 18 anos já fazia magia em São Januário.